Saudações, Namaskar, aqui é Jaya, bem-vindo ao Yoga Podcast. Nesta nova edição, nós estamos trabalhando sobre temas bastante aprofundados do Yoga para uma questão aplicada na vida prática, de como nós podemos perceber as dimensões internas de nossa percepção da realidade, de nossa consciência, incluindo ampliar a nossa integração com a realidade a nível espiritual. E para se aprofundar em todos os temas abordados na descrição, informações dos nossos estudos direcionados ao aprimoramento pessoal e autoconsciência. Como prometido no episódio anterior, nós ficamos então de trazer a você a leitura deste artigo. Não sei se você chegou a ler, caso não tenha lido, abaixo você vai encontrar o link novamente, tá bem? Na descrição desse episódio. E o texto, como eu havia dito, ele fala sobre o Hatha Yoga Pradipika como um manual operativo de transformação corporal energética. Nesse artigo, eu trago uma abordagem técnica pragmática para a prática contemporânea, porque nós sabemos que houve uma certa deturpação, como eu comentei no episódio anterior, e essa deturpação, então, ela desviou o nosso foco, o nosso direcionamento para a verdadeira prática do yoga. Em poucas palavras, o yoga ele nos proporciona um meio, um caminho para o desenvolvimento pleno da nossa consciência, de nossos potenciais cognitivos e principalmente para alcançar um estado de autoconsciência plena. Não é simplesmente um estado de consciência plena, mas de autoconsciência plena. E, portanto, principalmente dentro do mercado, da indústria do yoga, que foi bastante forte depois dos anos 70 aqui no Ocidente, esse direcionamento foi deixado de lado. Naturalmente, o que há de interesse é, claro, o que vai ser vendido com o yoga, mas não o que ele realmente proporciona para o praticante de yoga. Essa é a grande questão. Esse é o que motivou um desligamento, uma desconexão do nosso processo original com o yoga. E eu digo isso sem nenhuma mancha, sem nenhuma marca de proselitismo ou até mesmo de um conservadorismo dentro da perspectiva do yoga. Não é isso que eu quero colocar aqui como base para essa reflexão com você. Na verdade, não se trata de uma conservação do que é a tradição, incluindo esses termos, conservadorismo e tradicionalismo são termos bastante já arcaicos e pouco expressivos nesse contexto. O que é importante entender é a ideia de radical. Então, eu não coloco nada disto como uma visão conservadora e também nem como uma visão tradicional do yoga, mas sim como uma visão radical do yoga. Ok? O que significa isso? Radical não é algo excêntrico, algo fora do normal, algo que é baseado no radicalismo, em um aspecto bastante também oriundo aqui do nosso século XX e século XXI, todo o radicalismo do século XX e também boa parte do radicalismo que nós vemos no século XXI não é desse tipo de radicalismo comportamental ou estético, mas radical. Claro, a etimologia da palavra ela vai já nos indicar. Diz respeito à raiz. Radical como raiz. Então, a raiz do yoga. Esse é o objetivo, tá? Porque é comum, nós vermos esse religiosismo, se é assim que podemos chamar, mas eu estou criando aqui já uma nova terminologia, talvez. Um religiosismo, de você sempre converter o yoga a um aspecto puritano, sabe? Essa ideia de isso não é mais yoga, isso aqui deixou de ser yoga, isso aqui é mistura, isso aqui é modernismo. Não, essa ideia também é outra ideia frágil, não é puritanismo, mas sim radicalismo, buscar as origens radicais do yoga, as origens de raiz do yoga. E é basicamente isso que o Hatha Yoga Pradipika faz dentro desse contexto já de uma mudança, de uma perspectiva do período medieval
para o período moderno. É justamente no período moderno e o Hatha Yoga ele serve como a último estágio antes de adentrar nesse período modernista que viria depois do século XVI até por volta do século XX. Toda essa modernidade realmente que engenhou esse mercado iógico que a gente conhece, e principalmente, como eu disse já no episódio anterior, até mesmo desses mestres indianos do século XX, boa parte deles vieram já com essa marca na testa, né? Estou vendendo o yoga, estou adaptando o yoga aos ocidentais. E a adaptação aqui não diz respeito a uma atualização, são coisas distintas. Uma coisa é você simplesmente atualizar ou mudar, não é? Você pinta a fachada, esconde o que está no sótão, porque o que está no sótão é o que importa, mas não é o que todos têm interesse. Então eu pinto a fachada e vendo aquilo que todos querem. E todos querem o quê? Um tipo de exercício, um tipo de atividade que tenha alguma coisa oriental, alguma coisa mais mística. Mas é um misticismo também barato, um misticismo também do mercado. E um outro ponto que eu quero ressaltar aqui antes que venham, entendimentos equivocados, quando eu falo de mercado, eu não estou dizendo que os profissionais de yoga não tenham que ter as suas fontes de renda com o yoga, não é nada disso. Também não estamos aqui elevando o yoga realmente a esse patamar hippie, certo? De fazer as coisas por caridade, não é isso o processo. O que eu quero dizer é quando você tem o yoga trafegando e sendo apresentado para nós apenas como uma distração, ou como um lazer, ou como um hobbyzinho, ou como apenas mais uma oportunidade, uma alternativa dentro do cardápio de atividades de bem-estar, em spas, em retiros, em academias, ok? Claro, tem muitos alunos que dão aulas de yoga em academia e sabem o quanto é desgastante e também pouco estimulante você ter aulas de yoga em academias de fitness. E poderia ser muito, muito significativo isso. Porém, o contexto, a mentalidade e toda a programação cognitiva que já existe em determinados ambientes impedem com que haja um aprofundamento na experiência do yoga em outros ambientes que não sejam ambientes onde já exista configurações cognitivas para que a pessoa que esteja ali para uma experiência do yoga esteja realmente tendo uma experiência com yoga. E nesse processo, naturalmente, passa também pelo programa em que os professores de yoga são capacitados, são treinados, são desenvolvidos. Quando nós temos no século XXI já agora, nessas viradas de 2020, uma emergência enorme, na verdade uma explosão de cursos de yoga online que, se você passa um filtro, talvez reste ali uns 3 ou 4 apenas. A nível mundial não ultrapassam 10 cursos online de yoga que são realmente cursos de transformação humana. A maioria apenas vendagem de mercado digital, marketing digital, que sem dúvida alguma, se você analisa um pouco das métricas que nós tivemos depois de 2020, o mercado digital ele multiplicou no mundo todo. Isso foi uma estratégia agendada, Mas ponto central não estamos falando aqui de yoga hippie, não estamos falando aqui de um yoga puritano, e também não estamos falando de um yoga que esteja vinculado a crenças religiosas, Estamos colocando realmente os patamares que o Hatha Yoga deixa nesse início da modernidade. Estamos falando do final da Idade Média e o início da modernidade. Isso tanto no território, no continente indiano, como também nos continentes já europeus. Nós vamos ter o advento de uma
nova visão sobre o homem, né? Nós vamos ter aí o humanismo, nós vamos ter o renascimento, nós vamos ter toda a efervescência de uma nova visão sobre o homem. E isso está totalmente linkado com a perspectiva que o Hatha Yoga traz e, fundamentalmente, o radical do Hatha Yoga em si. Por isso, radical como raiz. O que eu quero dizer é que o Hatha Yoga surge em um movimento de desenvolvimento dessa ciência e desse conhecimento que está precedendo o que viria a se desenvolver no Ocidente como humanismo. O Hatha Yoga nada mais é do que uma prévia do que seria a nova visão do humano. Porque se nós pegarmos o contexto histórico que havia antes do advento do Hatha Yoga, ou seja, por volta ali do século VIII, século VII e antes, nós temos basicamente um yoga que já estava configurado no que foi dado no Yoga Sutra por Patanjali e que vinha, claro, se desenvolvendo dentro de diferentes linhagens extremamente radicais no sentido de raiz. Mais uma vez enfatizo aqui, não me trato ou não me refiro a esse radicalismo étnico, né, dos yogis que estão ali totalmente envolvidos, né, pelo aspecto cultural dos ascetas e daqueles futuros faquires, e que inclusive dentro da própria linhagem do Hatha Yoga existem muitos assim, né, como bem se conhece, a linhagem Nat, que embora seja uma linhagem radical no sentido da palavra raiz, mas também radical no sentido da palavra fanatismo, né, e puritanismo, você tem, claro, aspectos comportamentais que definem uma nova posição do ser humano, uma nova ótica sobre o humano. Então nós temos já no Hatha Yoga a prévia do que seria o humanismo no Ocidente. Só que o humanismo no Oriente, ou principalmente no contexto indiano do yoga, em que surge ali como essa convergência de linhagens tântricas, linhagens do yoga clássico e védico, para uma configuração do Hatha Yoga, que seria o yoga da modernidade, ele tem, naturalmente, uma observação distinta daquela que havia no período de Patanjali. E que distinção é esta? Uma distinção entre a prática muito mais voltada ao que é conhecido e generalizado como Raja Yoga, o yoga meditativo, trazido agora para o contexto do yoga mais físico. Mas físico não no sentido corpóreo como é no século XX, o físico no sentido de integração das energias que estão possibilitando a experiência física da consciência no corpo. Por isso o viés do Tantra no Hatha Yoga. Então nós temos agora uma visão do yogi, já não mais apenas aquele que está meditando afastado da floresta e trabalhando sua austeridade, mas também agora esse yogi que está inserido como um novo humano, sendo expresso em um determinado período histórico. Então podemos imaginar que os yogis nesse período que estavam desenvolvendo os métodos do Hatha Yoga, eles eram inovadores, eles eram a vanguarda em atualizar o conhecimento do yoga ancestral, pré-védico inclusive, para esse novo contexto em que a Índia também era palco de um grande tráfego cultural, para não se confundir as coisas. E naturalmente sabe-se, né, a grande história que nós temos no Ocidente são as explorações territoriais que ocorrem a partir da Europa, Portugal, Espanha principalmente, Holanda, França, Alemanha. Então isso tudo vai configurando um novo modelo do homem. E esse novo modelo do homem que nós conhecemos no Ocidente, dentro do Renascimento, ele tem também a sua base de desenvolvimento e evolução ali na Índia medieval. Então, o Hatha Yoga ele vai demarcar esse período de transição entre aquilo que está basicamente estabelecendo novos parâmetros e paradigmas para a prática do yoga dentro da configuração teórica e metodológica do Hatha Yoga para a modernidade. Em poucas palavras seria: para que o yoga seja preservado ao longo dos próximos séculos, esses pontos são essenciais serem desenvolvidos e mantidos. Ok? Então seria
podemos dizer, a última obra de preservação do yoga medieval para a modernidade. É natural que nós teremos outras obras também relevantes nesse período, mas são obras já de filósofos, são obras de mestres. Obras relatadas sobre o yoga ou o Hatha Yoga, nós vamos ter pouquíssimas. Então nós vamos ter o desenvolvimento de mestres que estão falando sobre o Raja Yoga. Quer dizer, nós vamos ter no Hatha Yoga o desenvolvimento físico principalmente, mas esse físico não corpóreo, o físico baseado no desenvolvimento das consciências energéticas que estão operando no processo yógico. E os mestres, a partir do século XV até o século XX, com exceções, raras exceções, porque a maioria também vai se converter a todo o processo imperialista, principalmente da Inglaterra, influência dos indólogos e da coroa britânica, com exceção de poucos mesmo, nós vamos ter, então, mestres direcionando o processo da consciência na experiência que o Hatha Yoga proporciona. Então, nós temos os últimos elementos práticos do Yoga no Hatha Yoga Pradipika, e depois nós vamos ter mestres desenvolvendo aquilo que não é físico, aquilo que não está no aspecto, diríamos, exotérico, mas aquilo que estaria preservado no aspecto esotérico, o aspecto interno da prática do yoga. Então aí nós temos uma continuidade do Raja Yoga. E por que isso é importante ser ressaltado? Porque logo no início do Hatha Yoga Pradipika, Swatmarama deixa muito claro qual é o objetivo do Hatha Yoga Pradipika. E ele diz que o objetivo é de preservar ou dar ao praticante daquele período dele, aos seus contemporâneos, a possibilidade de estarem praticando Raja Yoga. Então veja, ele está estabelecendo os pilares do Hatha Yoga medieval para a modernidade, aquilo que seria a vertente dos próximos 5 séculos. Porém, o que ele tem como objetivo é de permitir com que os praticantes modernos do período dele, contemporâneos a ele e futuros, ou seja, também aqueles que estariam agora no século XXI praticando yoga, pudessem ainda ter uma conexão com o Raja Yoga. E o que é Raja Yoga? É o próprio contexto, a substância dos ensinamentos que estão no Yoga Sutra de Patanjali. Então veja como que existe uma conexão entre períodos distantes para se preservar o conhecimento radical do yoga. Certo? Não há uma ruptura com essas origens ou com estas raízes do yoga. Pelo contrário, é uma atualização. Isso é o que nós podemos chamar de atualização, e não esta modernização do yoga. Então a modernização, ou melhor, essa atualização do yoga significa basicamente você preservar o radical do yoga, porém atualizar os elementos que fazem com que essas pontes sejam mantidas. Assim como o Swatmarama no Hatha Yoga Pradipika, ele mantém uma ponte viva com o Yoga Sutra, e o Yoga Sutra de Patanjali mantém uma ponte viva com o Sankhya, e naturalmente com elementos do próprio Vedanta nos Upanishads. Nós vamos ter então, a partir do Hatha Yoga, a necessidade de novamente resgatar esta radical base e origem do yoga no século XXI. É disso que se trata esse material que estou apresentando a vocês no artigo e também nesses episódios dessa temporada atual. Então, com isto, nós temos condições de acessar o veio, acessar aquela linha tênue que sustenta o radical do yoga na modernidade, na contemporaneidade. Essas palavras também são meio cafonas, meio chatas, porque é muito academicismo quando você fala de contemporaneidade. Parece muito questão de sociologia. Então, no nosso estado de presença, vamos dizer dessa forma, fica um pouco mais neutro em relação a toda essa deturpação linguística também que nós temos. Então, hoje, praticar um estado de presença ou acessar esse estado de presença da consciência no aqui e agora
é basicamente se estruturar no seu processo prático e experiencial da vida em 4 pilares básicos do Hatha Yoga Pradipika. Então, entendendo esses 4 pilares, entendendo eles em seus radicais, em suas origens, isso significa desanuviar, limpar, desintoxicar ou até mesmo desenterrar de todo esse escombro conceitual, teórico, filosófico ou pseudo-filosófico do yoga nesses últimos 500 anos, para acessar esses elementos radicais do yoga. O que é o asana? O que é o pranayama? O que são os mudras? E o que é samadhi em termos progressivos da meditação? É disso que o Hatha Yoga Pradipika trata. E é justamente disso que eu tenho me dedicado a não somente estudar, como também elaborar uma metodologia, uma didática que seja clara, direta, transparente para você compreender. Então, a compreensão desse radical do yoga significa a compreensão de elementos que estão inatos e são inatos em cada um de nós. E a partir do momento que começamos a entender essa dinâmica radical do sentido original do yoga em nossas vidas, nós começamos a ver realmente a simplicidade da prática do yoga e não essa complexidade contorcionista oriunda de todos os leques vinyasianos que surgem no século XX. Embora o próprio processo do vinyasa, que fundamenta essas técnicas contemporâneas, elas são antigas. Porém, como tudo nesse processo dos últimos 500 anos foram deturpados, então, naturalmente, você perde também o verdadeiro sentido radical de Vinyasa. Vinyasa, a gente encontra a ressonância desse sentido até mesmo no próprio taoísmo, na dinâmica do Yin e Yang, a dinâmica das polaridades da natureza em Jung, a dinâmica da própria combinação de Purusha e Prakriti, ou a consciência e a potência dentro da dinâmica da vida. Ou seja, tudo está fundamentado em um princípio único, que é a dinâmica contínua de desenvolvimento e evolução da consciência nas experiências que nós temos estabelecidas aqui. Então é disso que se trata o Hatha Yoga Pradipika. E é disso que nós estamos realmente imbuídos de resgatar. O resgate não é um resgate, como eu disse, puritano. Vamos voltar a fazer yoga. Não é uma questão, diríamos, de um pragmatismo técnico, mas sim de uma transformação corporal, energética e cognitiva da experiência que nós temos. Então é um pragmatismo ontológico ou um pragmatismo metafísico. No texto, se você pegar aí pelo link e for ler o artigo completo, a gente vai essa semana já disponibilizar a segunda parte dele, eu comento sobre a arquitetura técnica do sistema. São 4 pilares operacionais. O Hatha Yoga Pradipika, ele estrutura uma metodologia em 4 categorias técnicas, interdependentes, cada uma cumprindo funções específicas no processo de refinamento energético da consciência. Então, você perceber aquilo que está se dando em você a partir da própria experiência. É a consciência se experienciando dentro do processo de yoga em 4 pilares. Essa organização, ela reflete uma compreensão profunda da progressão em que nós estamos. E é uma progressão necessária para transformações seguras ou para transformações seguras e duradouras no corpo e na mente humana. Então, podemos dizer que durante esses últimos 500 anos nós perdemos essa conexão. Ficamos apenas no processo da progressão. Porém, uma progressão apenas linear, uma progressão temporal, do tipo, eu estou há 3 anos praticando yoga e qual é o meu progresso? Eu ganhei flexibilidade, eu ganhei, de repente, maior número de seguidores no meu Instagram, no meu TikTok, porque eu fico postando as minhas
posturas lá, talvez isto, mas isso não é progressão que está definida no Hatha Yoga Pradipika. A transformação e progressão diz respeito justamente a essa mudança da perspectiva da consciência na própria experiência dentro da prática do yoga. Mudança de perspectiva da experiência da própria consciência na prática do yoga. Anota bem isso. Então nós estamos falando realmente de um progresso ou de uma evolução ou de uma ascese da consciência. Yoga é ascese da consciência, como eu já disse em vários e vários episódios, já há anos que eu falo sobre isso. Yoga é um programa, é um processo para ascese da consciência, elevação da consciência, expansão da consciência. O primeiro pilar, é o que eu vou tratar hoje, fala sobre os asanas. Os asanas como uma fundação estrutural. Perfeito? Basicamente, o que eu posso dizer a você é: os asanas significam, basicamente, assento. Ok? Asana não é postura, não é muito menos ainda posição. Asana é assento. É o assento da consciência. O asana é o assento da consciência. O primeiro capítulo é o que fala disto. Ele estabelece um repertório seletivo de posturas que funcionam como plataforma de estabilização para práticas mais avançadas. Diferentemente dos sistemas contemporâneos que enfatizam variedade, o Hatha Yoga Pradipika privilegia a maestria de poucas asanas e poucos assentos específicos. Basicamente, ele fundamenta a prática dos asanas em Siddhasana, Padmasana, Sinhasana e Bhadrasana. São poucas posturas, portanto, aqui em relação a posturas sentadas. Essas posturas, mais que meramente físicas, constituem uma interface biomecânica que facilita a contenção e direcionamento da energia vital consciente, ou da energia consciente, definida como prana, contribuindo para avanços no processo prático do yoga, processo cognitivo, processo consciencial, processo de inter-relação com a natureza, com a vida, inter-relação humana, certo? Tudo isso é desenvolvido dentro de um processo de avanços a partir do direcionamento do prana na postura. Então veja que há uma conexão. Asanas e pranayamas, ou técnicas posturais e técnicas respiratórias, não são coisas distintas. E muitas vezes, até em aulas de yoga, a gente vê isso como coisas distintas, né? Agora vamos fazer uma respiraçãozinha. Vamos fazer agora mais uma posturinha. Não. Tudo está integrado, mas são níveis de percepção. São níveis de experiência que a consciência tem dentro da própria prática. Então, como que esta prática está estruturada? Como esta prática está montada? Se tem uma prática bem estruturada, o asana e o pranayama estarão integrados e, consequentemente, o mudra, que não deixa de ser também um asana, isso vai ser exposto depois, e também a meditação, o samadhi, o estado de absorção da consciência em contemplação pura. Os quatro estão integrados. Não são coisas distintas. Por exemplo, mesmo no programa nosso de formação de instrutores e treinamento prático em yoga, isso é estabelecido dentro de uma estruturação metodológica de 9 módulos. Então, durante 9 módulos, os alunos vão aprendendo e revendo o que foi aprendido dentro do próprio processo de progressão desse conhecimento prático. E não há uma separação. Cada módulo estuda determinados angas do Ashtanga Yoga, mas eles estão integrados. Quando você chega nos estudos de pranayama ou quando você chega nos estudos dos mudras, você está ainda vendo dentro dessa nova perspectiva, pranayamas e mudras, o que são os asanas. E quando você chega em samadhi, você ainda vai ver o que é o samadhi dentro do asana, o que é o samadhi dentro dos pranayamas, o que é o samadhi dentro das práticas de interocepção ou introspecção. Então você vai integrando todas as ferramentas, integrando todas as percepções, níveis de consciência da própria experiência. É justamente isto, um yoga radical.
E se a gente tentar usar o termo no sentido popular, esse tipo de yoga é realmente radical, porque vai na contramão de todos os métodos de yoga que nós temos hoje, e nomenclaturas das mais variadas, não é? Então, dentro do contexto contemporâneo, século XXI mesmo, nós temos a ênfase da repetição e no domínio gradual dessas formas que revelam uma compreensão sofisticada da neuroplasticidade e do condicionamento proprioceptivo ou interoceptivo, né? A possibilidade de você estar fazendo poucos asanas em um ritmo lento, né? De um domínio gradual dessas posturas, integrando nelas já a respiração, você começa a ganhar então uma maior capacidade interoceptiva, ou basicamente introspecção, né? Ou proprioceptivo, é você se perceber propriamente você mesmo. Então cada asana ele funciona como um protocolo de calibração que prepara o sistema nervoso para os desafios energéticos subsequentes. Então os asanas estão preparando a sua consciência para navegar a energia que está sendo desenvolvida com a prática dos asanas. E quando você chega na prática dos pranayamas, o seu corpo ele já está todo preparado para a consciência fluir nesses canais, nesses nadis que os asanas prepararam para ele. Então, mais uma vez, dentro das metodologias contemporâneas, às vezes você não tem esse trabalho feito de uma maneira coerente. Às vezes até mesmo de uma forma incoerente, de uma forma desorganizada ou desequilibrada, desequilibrando os pranavais, os áreas vitais dentro do corpo. E aí você vai desregular todo o centro energético do corpo, ou os centros dos chakras. Enfim, são coisas que, né, a gente vai aprofundando isso no estudo do Hatha Yoga de forma um pouco mais precisa. Aqui a gente está apenas fazendo um comentário para abrir esse campo de reflexão para você. Então, a progressividade que existe dentro da própria estrutura dos asanas é um requisito técnico e tem um propósito nisto. O principal propósito é de proporcionar práticas, né, ou elevar o nível das práticas para práticas mais avançadas. Sem essa base de você estar estruturando de uma forma coerente, de uma forma harmoniosa, e aí entra o aspecto do krama, vinyasa, krama, equivale a operar equipamentos de alta precisão sem a devida preparação. Então, se você não tem o devido domínio sobre os elementos básicos, as posturas básicas, dificilmente você vai conseguir dominar posturas mais, entre aspas, avançadas, certo? Então, somente no aspecto dos asanas, que é o início desse artigo, nós já temos assim muitos elementos para serem considerados para a nossa prática. E outro ponto é que se eu trabalho os asanas sem uma consciência respiratória, quando eu chegar ao nível de trabalhar a respiração, o meu corpo não está preparado. É justamente esse o ponto que está sendo ressaltado aqui. Você vai trabalhar agora em um nível um pouco mais sofisticado de autoconsciência, consciência respiratória. Mas se o nível de desenvolvimento e aprimoramento da consciência no corpo, na estrutura biológica, na estrutura celular, na estrutura molecular, energética do seu corpo, na postura, no asana, dificilmente você vai conseguir então avançar as técnicas respiratórias. Isso mostra um pouco do que geralmente nós encontramos com pessoas que têm dificuldade de praticar os pranayamas, às vezes durante um tempo um pouco mais extenso, nem muito significativo, pode ser aí 5 minutos de pranayama já é um sofrimento para algumas pessoas. Isso porque os asanas não estão ainda bem estruturados, bem experienciados e bem desenvolvidos em seu nível básico. Então veja como que é importante entender o domínio desses 4 pilares dentro da prática do yoga. Como é importante entender o radical do yoga, a raiz do yoga. E aqui falamos apenas dos asanas. Entendendo isto, as coisas ficam mais simples.
E o principal tópico a ser entendido nesse episódio de hoje é que asana significa assento da consciência. Então, a prática dos asanas deve levar o praticante a estar sempre experienciando a consciência em estado de presença. Porque o asana não é apenas a postura que nós visualizamos um determinado posicionamento do corpo. É como a consciência se assenta no estado de presença. Isso é o que eu queria passar para vocês nesse episódio. Agora, claro, o que eu quero chamar a atenção é: você tem que conhecer a nossa plataforma de formação e de estudos do yoga. Inclusive, nós temos o estudo do Hatha Yoga Pradipika, um estudo completo. São quase 60 aulas, onde nós abordamos todos os tópicos trazidos no Hatha Yoga Pradipika, com uma tradução direta do sânscrito e o desenvolvimento, reflexão desses conceitos em termos práticos, tanto contextualizado no período medieval, como também o entendimento deles no momento contemporâneo, acentuando principalmente o conhecimento aprofundado dos conceitos de Tantra Yoga e mesmo de Kundalini. Então, eu convido você a acessar esse curso, conhecê-lo, ou conhecer outros cursos que nós temos também no vvyschool.com. Abaixo, na descrição desse episódio, você tem o link para conhecer mais. Além disso, também os nossos livros, os livros que eu escrevi, e temos outros que serão lançados ainda nos próximos meses, enfatizando principalmente respiração plena. Foi meu último trabalho e talvez um dos mais transformadores ao seu alcance em livros. Eu agradeço sua presença, sua atenção nesse episódio. Peço que você compartilhe com pessoas se você acredita que esse material, esse estudo, esse conteúdo é significativo para você, pode ser também para mais outras pessoas. Então, compartilhe esse episódio, seja na plataforma em que você está ouvindo, no seu podcast, ou seja pelo YouTube. Eu vou agradecer muito por esse seu dado de atenção comigo. Gratidão e nos vemos no próximo episódio. Namaskar.